Essa é a história real de um assassino invisível, que surgiu de um lugar que parecia ser o mais pacífico do mundo. Sabe, é uma daquelas histórias que parecem ficção científica, mas não é. Vamos entender o que aconteceu naquele lugar. Bom, tudo começa em uma noite aparentemente normal, super tranquila, numa parte bem remota do planeta, onde o silêncio era a regra. Só que esse silêncio estava prestes a se tornar algo permanente e mortal. A gente está em agosto de 1986, uma data que ia ficar marcada para sempre na memória de uma nação inteira por causa de uma tragédia que ninguém jamais tinha visto. Perto do lago Nyos, lá em Camarões, a vida seguia seu ritmo de sempre, num pequeno vilarejo. As famílias estavam em casa, dormindo, sabe, sem ter a menor ideia do que estava prestes a acontecer. E o terrível é que, para centenas de pessoas, aquela seria a última noite de vida delas. Um perigo invisível e completamente silencioso já estava se movendo. E foi durante a madrugada, com todo mundo dormindo, que algo começou a se espalhar. Não tinha cheiro, não fazia som, não deu nenhum tipo de aviso. O próprio ar que as pessoas respiravam estava virando uma armadilha fatal. Quando o dia amanheceu, a cena não era a de um novo dia começando. O que se revelou foi o silêncio absoluto de uma catástrofe que simplesmente ninguém conseguia entender. 1746. Esse foi o número de vidas perdidas. Um número, assim, impressionante que deixou as primeiras equipes de resgate e o mundo inteiro em estado de choque. A cena era assustadora. Pessoas e milhares de animais, como gado e até pássaros, simplesmente caíram mortos. As vítimas foram encontradas exatamente onde estavam, nas camas, perto da fogueira, como se tivessem adormecido e nunca mais acordado. Não teve grito, não teve pânico, só silêncio. E essa era a grande pergunta, né? Como é que uma força tão letal conseguiu varrer vales inteiros, matando milhares de seres vivos, sem que ninguém sequer percebesse? Era um mistério completo. Os investigadores, então, começaram a descartar o que era óbvio. Não tinha sinal de violência, nem de incêndio, nada que parecesse uma explosão. Chegaram a pensar em arma química, mas parecia muito improvável. Era como se o próprio ar tivesse se tornado venenoso. A resposta para esse mistério todo não estava no céu, nem foi um ato humano. Estava escondida nas profundezas de uma beleza natural que ficava bem ali ao lado. Pois é, todas as pistas apontavam para um único lugar, o Lago Nyos, um lago de cratera vulcânica, sabe? Lindo, tranquilo na aparência, mas que guardava um segredo mortal nas suas águas mais profundas. Esse fenômeno tem nome, é a erupção límnica. É um desastre natural incrivelmente raro, mas com um poder de devastação absurdo. Basicamente, quantidades enormes de dióxido de carbono, o CO2, que ficam acumuladas no fundo de um lago, são liberadas de uma vez só. E esse perigo, olha só é conhecido em 3 lagos em todo o mundo. Mas como exatamente um lago se transforma numa arma silenciosa? A ciência por trás disso é fascinante e, ao mesmo tempo, bem aterrorizante. O processo é assustadoramente simples de entender. O dióxido de carbono vem do magma, lá embaixo, e vai vazando para o fundo do lago. A pressão da água lá no fundo prende esse gás, mais ou menos como acontece numa garrafa de refrigerante fechada. Aí quando algum gatilho, tipo um deslizamento de terra, perturba essa pressão, é como se alguém chacoalhasse e abrisse a garrafa. O gás explode para a superfície. E como o CO2 é mais pesado que o ar, ele desce pelos vales, formando uma nuvem invisível que empurra o oxigênio para longe e sufoca tudo que respira pelo caminho. Depois de uma tragédia dessas, a prioridade máxima era garantir que aquilo nunca mais acontecesse. A comunidade científica do mundo todo se uniu para achar uma solução. O lago continuava acumulando CO2, ou seja, ele era uma verdadeira bomba relógio. Não adiantava só tirar as pessoas de perto, era preciso desarmar o próprio lago. A solução de engenharia foi genial. Foram instalados tubos gigantes na vertical que vão até o fundo do lago. Eles funcionam como se fossem canudos, permitindo que o gás CO2 suba e seja liberado na atmosfera de um jeito lento, seguro e controlado. Isso evita que o gás se acumule de novo. E hoje, claro, o lago é monitorado o tempo todo. E isso nos leva ao ponto que torna essa história tão arrepiante. Não foi uma explosão, um terremoto, foi o silêncio. Um inimigo que não dá para ver, não dá para ouvir e nem para sentir o cheiro. A tragédia do Lago Nyos é um lembrete sombrio de que as maiores ameaças da natureza às vezes são as mais silenciosas. E isso faz a gente pensar,
Que outros perigos invisíveis podem estar escondidos bem debaixo da superfície do nosso mundo, só esperando em silêncio?